uma vez na paz do Senhor. Irmão, Acho que é só segurar. fazendo um ano hoje que eu perdi o irmão. É só gravar, né? Triste não. Eu quis, a gente ficou com a lá. Aí, mas para Deus, pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Quero te falar de um grande amor por uma certa mulher. Quero te contar a história da vida. Pareceu muito tempo sofrendo de uma hemorragia. Gastou todo o seu dinheiro e um dia ela pira. Quando ouviu falar os milagres de Jesus, Aleluia, Deus. veio por detrás de uma notícia. Tocou na sua veste, foi Oh, sarada. glória. Sentindo o seu corpo está curada. Jesus, né? Quem me trouxe uma certa mulher. E tremendo, procurou ele. E declarou toda a verdade. Então, mestre me falou, a sua fé me salvou. Vai, vai, segurando nesse seu mar. Oh, Deus. Ele vai acontecer, quando alguém me tocou. Hoje me saiu livre. Aleluia! Oh, glória. Ele vai acontecer, quando alguém me tocou. Hoje me saiu livre. Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia. Hoje vai acontecer, quando alguém me tocou. Hoje me saiu livre. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Hoje vai acontecer, quando alguém me tocou. Hoje me saiu livre. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vai, acontecer, te salvo. Aleluia. Aleluia. Agradeço a oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Louvamos a Deus por todas as suas maravilhas. Nós te louvar, mas que Deus incomodou e vai louvar o Senhor com hino. Glória a Deus. Nós pode ter nos ouvido, irmão Giovanni, trazendo a palavra de Deus. Não precisa falar muito, apenas o Espírito de Deus mandar, né, irmão? Sobre o irmão Ronaldo. Louvando o Senhor, amém? Pode morar para o Senhor. Vou louvar aqui bem para a gente do nosso médio. Não, se ela já falar às 9 horas, deve ser umas 10 para as 9, 8h30.
procurar e não achar uma saída. Só tá procurando alguém que me ajuda. E desistir do fora do coração. Aleluia! Chamar a petição, não responderá. Esperar e ver a vida. Não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí, não dá pra resistir. Aleluia, Deus. Está perdido, ele vai hoje ele tem poder. Aleluia, Deus. Ele é o meu amigo. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus Cristo. Foi ele que apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu naquela tumba fria. Aleluia, Deus. Oh, glória. Isso, a Deus. Ele é a vida e a ressurreição. Quando ele veio Lázaro para fora, ele podia ver aquela multidão. Ele vai na medicina. Quando ele pega a sua mão, como você pensaria, como você pensa vivendo, ele ainda tem uma solução. Aleluia, Deus. Está perdido, ele faz o impossível, porque ele tem poder, ele te faz ser. Aleluia, aleluia. Você é uma hora do meu Deus. Ele vai além da medicina. Quando ele pega a sua mão, quando não começa a ir, quando começa a cuidar, ele ainda tem a solução. E foi ele que apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu naquela tumba fria. Já não existia uma esperança, uma solução. E foi ele mesmo que falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele pega a sua mão, Oh, glória, aleluia, Deus. ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Oh, glória, aleluia, Deus. Louvado seja o seu nome, Pai. Nós sempre temos solução, mas Jesus tem. É verdade. Ficar de pé, convidar aqui o Giovanni, não sei se é presbítero, se é evangelista, simplesmente servo. Tem
liberdade para Depois trazer a você palavra segura do um Senhor. pouco, tá? Que meu braço tá cansado. Tem 30 e poucos minutos para falar o que o É, Senhor que eu vai saí te de dar. gravar. Você manda falar em 10, fala, manda falar em 20, fala, deixa Deus te usar. Aleluia, Deus não te Deus. trouxe a Itajara em vão. É verdade, Deus, Jesus. com certeza, tem uma palavra vindo do trono dele, através do seu lado, para a igreja. Oh, glória, Amém, aleluia, gente? Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Como a irmã falou, a minha vida aqui não foi em vão. Oh, Há um glória. certo tempo atrás eu estava conversando com minhas tias, me chamando, me convidando para vir a Taperuna, porque tem anos e anos que eu não venho a Taperuna. A última vez que eu vi a Taperuna eu era criança, muito pequeno mesmo. Eu cheguei ali no centro de Taperuna e eu falei para minha tia, eu não lembro de nada mais. Apesar que cresceu muito, né, o centro de Taperuna ali. Então, eu estava orando, pedindo a Deus, direção a Deus para estar vindo aqui, se era da vontade do Senhor. Aleluia, Deus. E eu orando essa semana agora que passou agora, eu pedindo a Deus, Deus confirma se era a sua Aleluia, vontade Deus. ou não, porque na vida do crente tem que ser assim. Tem que ter a vontade de Deus, a permissão de Deus. Oh, Por isso que às glória. vezes a gente encontramos tantas pessoas caídas no meio do caminho, tantos crentes sofrendo, porque age com os seus impulsos humanos. E a palavra de Deus fala que a sabedoria, a inteligência do homem, ela é inútil perante a inteligência de Deus e a sabedoria de Deus. E ultimamente eu tenho colocado primeiramente os planos de Deus na minha vida para depois pensar e planejar o que eu quero. Aleluia, Porque Deus. quando a gente colocamos o plano do Senhor nas nossas vidas, Deus ele se encarrega. Aleluia, Eu estava Deus. orando ali no meu lar, estava ligado com Deus, às vezes ligando para minha tia, vamos ou não vamos, porque Deus já tinha me confirmado. E eu falei para ela, quando eu estive na quinta-feira na casa dela, falei, tia, Deus ele me mostrou que eu já estava em Itaperuna. Eu passava por um lugar onde tinha pastos de bois, e eu olhava assim no fundo, assim, daqueles pastos, eu olhava tipo um morro, tipo com as casas em cima desse morro. Quando eu vim entrando ali, vindo do centro ali, eu comecei a ver aquelas pastagens ali, eu me liguei, eu vi logo assim, no alto, assim, no canto, um morro com umas casas em cima, lá na entrada, do lado direito. Aleluia, Eu falei Deus. aqui, Deus ele confirmou. E eu pedi a direção do meu pastor, a permissão do meu pastor, porque eu sou obreiro, faço parte do ministério da minha igreja. E ali, meu pastor ele atendeu ao meu pedido. Porque quando é da vontade de Deus, Deus move os céus e a terra para abençoar a vida dos seus escolhidos. Então, para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler a palavra do Senhor, então, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, amém. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41 em diante. Vamos, Aqui, depois você pega aqui. o irmão estava, o pastor estava falando sobre as armaduras de Deus. É verdade. E essa palavra ela me despertou, eu estava ali dentro do lar, ali, ligado com Deus, esperando um falar de Deus no meu coração. Porque eu sabia que tinha alguma coisa aqui me esperando. E eu preparei essa palavra. O obreiro valente, o obreiro que está na obra de Deus firme, ele já vem preparado para qualquer tipo de batalha, qualquer tipo de peleja. Amém. E eu estava ali lendo a Bíblia, meditando nas Escrituras do Senhor, e Deus ele me deu essa palavra. E hoje, como foi dita na palavra introdutória sobre as armaduras de Deus, hoje Deus está dando 2 armas nas suas mãos para você guerrear contra as suas provas, contra as suas lutas. Oh, glória. Aleluia, Deus. Podemos ler a Bíblia? Amém. Amém? Então vamos ler. E diz assim, versículo 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Versículo 43. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires contra mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. 44. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim
e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória, aleluia. O Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, oh, glória, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu, versículo 48, sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, ele se apressou e disse, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a sua funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa. Ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Aleluia. Até aqui a igreja podeis tomar os vossos assentos. Queridos e amados irmãos, para mim é um motivo de muita alegria de estar compartilhando esse bolo espiritual que está sendo derramado por Deus neste lugar. Aleluia, Deus. Desde o momento que eu cheguei nessa igreja, eu comecei a sentir a presença de Deus, sentir a unção de Deus que está aqui sobre esse altar. Eu quero te dizer uma coisa, está sendo um momento muito frio, mas hoje é dia de esquento. Hoje é dia de Deus trazendo o seu inimigo na sua mão. Aleluia. Deus está começando a trabalhar nas suas provas. Deus está começando a guerrear suas lutas em seu lugar. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos revela sobre a história de um jovem muito pequeno no seu ministério ali. A palavra de Deus nos fala sobre a vida de Davi. Um jovem que Deus amava já desde pequeno, já era escolhido a reinar em Israel. Aleluia. E Davi, ele ali há um tempo, na sua juventude, na sua adolescência ali, ele pastoreava as ovelhas do seu pai. A palavra de Deus nos fala sobre a primeira batalha, a primeira luta que Davi passou junto com as ovelhas do seu pai. O leão, ele veio para arrebatar uma daquelas ovelhas. O urso veio e Davi travou a batalha. Sabe por que isso? Eu quero te dizer uma coisa. Tem pessoas no mundo que falam assim, eu sou capacitado. Tem pessoas no mundo que se acham, mas não é dessa forma não, querido. Sabe por que isso? Deus chama aqueles que não são capacitados e capacita ele, prepara ele. Eu estava falando ali com a minha tia, ali na casa dela ali. Não adianta. Às vezes a gente queremos fazer muitas coisas, mas não estamos preparados. Porque não é o momento de Deus. O vaso, antes de se tornar vaso, aquele barro ele é preparado na mão do olheiro. É verdade. Aleluia. E Davi, ele já estava sendo preparado na mão do Senhor. Ele já estava começando a pelejar ali as suas lutas. Existe um momento em nossas vidas que estão sendo luta travada no nosso dia a dia. Às vezes estamos sorrindo, estamos sorridentes, mas só Deus sabe Deus. a prova e a luta que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Oh, Deus. Aleluia. E Davi, ele ali passou o seu momento, a sua primeira luta ali, junto com aquelas ovelhas, e aquele urso e aquele leão. Muitas das vezes encontramos situações em nossa vida. Às vezes pessoas que a gente olhamos estão no meio de uma porção de amigos espirituais ali, irmão de fé sorrindo, está cultuando, adorando aqui, batendo palma, adorando a Deus com as suas palmas. Mas quando ele sai daquela porta para fora, só Deus sabe a luta que ele tem enfrentado. É verdade, Jesus. De repente, existem irmãos
que entra naquela porta para gente sente uma alegria tão grande. Eu falo porque eu me sentia assim. Eu chegava dentro da minha igreja, eu ficava alegre com Deus, porque eu estou ali, estou adorando a Deus, eu estou ali, estou entoando o nome do Senhor, estou ali, estou falando de Deus, estou num comum acordo com os irmãos da vida naquele lugar. Mas quando eu saía do portão para fora, existia uma solidão dentro do meu coração. E a pior solidão é aquela que você passa no meio de milhares e milhares de pessoas. É verdade, que não adianta ter certas pessoas à sua volta, porque se Deus não está contigo, não adianta de nada. É verdade. E Davi, ele tinha Deus na sua caminhada, quando apacentava as ovelhas do seu pai. E eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus nos fala que Davi, ele já é escolhido por Deus. Ele já é escolhido para reinar sobre Israel. Deus, ele fala diretamente com o profeta Samuel sobre o rei Saul. Deus, ele chama a atenção do profeta Samuel, vai lá à casa de Jessé e unge um dos filhos de Jessé. Aí que está a situação que confunde muito a cabeça do ser humano hoje na terra. Sabe por quê? Às vezes tem pessoas que olham a aparência do homem, olha assim o melhor terno que o varão tem no seu armário, coloca, às vezes vem para a igreja para tentar confundir a cabeça dos irmãos. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus, quando tem que usar, ele usa o mais humilde e confunde a cabeça daqueles sábios. Aleluia! E nessa noite Deus está usando os mais humildes aqui dentro. Foi entoado os louvores, Deus está falando através do louvor. É verdade, Jesus. E eu recebi a minha bênção, estou recebendo até o final desse Glória, aleluia. todos aqui nessa noite estão Deus. recebendo a sua bênção. Aleluia, Aonde Deus. você tem um travado, mas você vai vencer, você vai vencer. Porque Eita, Deus está travando junto com você. Satanás, ele não vai te vencer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E o profeta ali, Deus falou com o profeta, vá à casa de Jessé e unge um dos filhos de Jessé. Eu imagino, numa situação, o profeta ali olhando todos os filhos de Jessé. Os filhos de Jessé eram aqueles filhos que iam para a guerra batalhar. Eu creio que eram os homens grandes, fortes, robustos. Mas Deus fala aqui na palavra dele que ele não atenta para a aparência do homem. Ou seja, o interior, braço forte, pernas longas, rostinho bonito. Deus, ele não olha para isso, não. Deus, ele olha para dentro de vocês. Para dentro do seu caráter. E foi passando ali à frente do profeta, um por um dos filhos de Jessé. E ali o profeta viu que Deus não tinha escolhido aqueles, e Deus fala através do profeta. Se eu não me engano, é 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, para que o profeta não olhasse para a aparência do homem, porque se ele olhasse, ele ungiria pessoas erradas. Hoje em dia, em certas igrejas tem pessoas assim, pastores consagrando pessoas erradas na frente do ministério. E tem visto a luta, a prova que aquele ministério tem passado. Eu não sei se o problema aqui em Itaperuna é esse, mas nas igrejas lá embaixo em São Gonçalo tem acontecido isso. Verdade. Satanás, ele tem entrado dentro do ministério e feito uma lambança. Tem derrubado homens e mulheres de Deus, porque não tem vigiado. Existe uma igreja perto da minha residência. Por causa de uma família, o pastor não vigiou e toda a igreja se desmembrou. Sabe por que isso? Ungiram, consagraram pessoas erradas para estar ao lado dele. Às vezes aquele irmão mais humilde que está sentado no último banco, com a sua Bíblia toda já danificada com o tempo que ela existe ali, e o irmão é desprezado na igreja, é desprezado por causa da sua aparência, porque às vezes usa um sapato que está com a boca de jacaré aberta, usa um terninho de uma cor, a calça de outra, a gravata de outra.
Às vezes olha assim e fala assim, pastor, como que eu posso colocar um homem desse se o homem está mal trajado? Ei, Deus não está olhando para a sua roupa. Aleluia, Deus está olhando para o teu interior. Aleluia. Aleluia, Deus. Porque na batalha Davi ele não usou a melhor roupa. Na batalha ele usou o nome de Jesus para guerrear contra aquele gigante. Você apenas tem que usar o nome de Jesus no meio da sua batalha. Aleluia. Aleluia. E a palavra de Deus nos revela que Davi, além de ser muito novo, muito pequeno, existia uma coisa que tinha dentro do seu interior. Atitude. Atitude. Davi, ele tinha atitude com Deus. Ele era um jovem já novo, mas tinha atitude com Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, você vê que ele propôs ao rei Saul a pelejar contra o gigante novo. Encontramos certas situações dentro da Bíblia que o rei coloca as armaduras em Davi, a lança. As armaduras sobraram no corpo de Davi. A lança era pesada, mas existia uma lança que Deus colocou na sua mão. Existia um capacete, como o pastor falou. Existia uma coraça da justiça na vida de Davi. Essa coraça está contigo. Essa lança vai ser usada para transpassar o teu inimigo. Aleluia! Deus da glória! Aleluia! Deus está fazendo algo diferente na tua vida hoje. O tempo do sofrimento está acabando. Aleluia! Sabe por quê? Aquele gigante, ele colocava o terror no exército de Israel naquela época. E Deus está trazendo a memória daqueles que estão perseguindo a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Há um certo tempo atrás, eu estava sofrendo perseguição também. Eu sou consagrado há pouco tempo pelo meu pastor, na minha igreja. Mas eu estava passando uma perseguiçãozinha. Mas eu estava dando glória a Deus. Porque eu sei que eu precisava me investir cada vez mais na armadura de Deus para a minha vida. Eu cheguei para o meu pastor, eu sou um obreiro muito, assim, muito efetivo no dia a dia, no trabalho da minha igreja, juntamente com o meu pastor. Eu tenho me desdobrado para estar ao lado do meu pastor, ajudar no que ele precisa. Porque às vezes largamos os nossos pastores, os nossos dirigentes, vivemos uma vida só de chegar dentro da igreja, adorar, virar as costas e sair fora. Mas a obra de Deus, ela não pode parar. Às vezes a gente temos que aliviar, tirar um peso, clamar um pouco, orar mais, tomar um pouco o peso do nosso pastor, que é difícil. Mas a gente temos que estar ajudando ele. E eu estava falando com o meu pastor um tempo atrás, falei, pastor, estou passando uma prova assim assado, pastor. A única coisa que o meu pastor falou foi assim, ó, Giovanni, prova da glória a Deus. Sabe por que isso? Tal dia você não vai ser consagrado? A luta ela vem sim. Por isso que Satanás está te afrontando, está te cutucando, está usando as armas dele para tentar te derrubar. E a prova vem para ser vencida. Só tem um jeito de você ser aprovado. No meio da prova, você passando pela prova. Como diz o hino do nosso amado irmão Lázaro, devemos passar pela prova dando glória a Deus. Às vezes tem pessoas que estão passando no meio da luta, no meio da dificuldade, tem abaixado a sua cabeça e tem falado para Deus, para que isso, Deus? Sabe lá para que isso? Só Deus mesmo. Às vezes entramos em certas provas, certas dificuldades, não imaginamos qual vai ser o resultado dela. E o meu resultado foi 100% ok com Deus. E vai ser assim na tua vida. O Deus de Davi está hoje do seu lado. Glória a Deus, aleluia, Deus. Aleluia. Eu estava ali meditando na palavra de Deus. Senhor, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Mas Deus, ele fala, abre a tua boca, basta tu abrir a tua boca. Não importa se você não sabe falar.
eu falarei por ti. Às vezes temos deixado de ganhar certas almas porque sentimos vergonha. Sentimos vergonha de falar de Deus, de falar do seu amor. Porque, o irmão vai rir da minha cara, ele vai debochar. Eu quero te dizer uma coisa, por mais que deboche. Davi, Golias, ele debochou do seu tamanho, da sua estatura. Você vem contra mim com pau, eu sou um cão. Aleluia. Para Deus ele é. Para Deus ele é. Ele é menor do que essa formiga que anda nessa rua aí, nessa terra, nesse chão. De repente você tem olhado o tamanho do gigante da prova que está na sua vida e tem falado, meu Deus, é um monte. Será que eu vou ter força? Será? Verdade. Deus ele está colocando 2 tipos de arma nas tuas mãos hoje. Glória a Deus. Na mão de Davi ali, tinha só uma funda e uma pedra. De repente você está precisando de 2 coisas só para vencer o seu gigante. Glória a Jesus. Essas 2 armas espirituais Deus está te dando hoje, nesta noite. Basta você abrir a tua mão e tomar posse dela. Eu creio que uma você já tem. Autoridade. Às vezes a gente guerreamos as nossas lutas, as nossas batalhas, a nossa prova, mas esquecemos de pedir autoridade a Deus. Aleluia. E Deus está te dando autoridade nesta noite. Nesta noite Deus está colocando autoridade sobre a tua vida. Aleluia, Deus. Aí a gente observa ali uma funda, uma pequena pedra. Uma funda eu simbolizo hoje no mundo espiritual, que significa a autoridade de Deus nas nossas vidas. Às vezes só conseguimos alguma coisa com a autoridade de Deus nas nossas vidas. Eu passei, semana passada, eu passei por uma situação que só a graça de Deus mesmo. Eu estava ali, saí da minha igreja, peguei um ônibus juntamente com a minha varoa ali, após adorar, louvar a Deus, cultuar o nome do Senhor ali na nossa igreja. Peguei um ônibus, fui levar minha varoa em casa. Aí, no certo trajeto ali, da condução, o ônibus estava cheio. E teve um homem ali que foi usado por Satanás. Preste atenção à autoridade, às vezes, o que o crente precisa, por que o crente precisa ter autoridade. Às vezes, aí o cara entrou, não tinha mais espaço para o homem entrar, porque era um micro-ônibus. Não tinha mais espaço para o homem entrar. E aquele homem ficou ali na porta e o motorista falou, meu irmão, eu não posso sair com o ônibus, que se eu sair eu vou colocar a vida de quem está aí dentro em risco. Eu posso bater com esse ônibus, eu posso ser mandado embora e perder, eu tenho uma família em casa para criar. Eu tenho uma família em casa para levar o meu pão de cada dia. E você está aí atrapalhando. E aquele homem super endemoniado, né? Falou assim pro motorista, meu irmão, você não vai puxar? Eu vou ficar aqui parado, eu não saio e você não puxa o ônibus. Aí eu comecei a me ligar com Deus ali. Eu falei, meu Deus, será que o servo do Senhor vai ter que entrar nessa batalha? Às vezes a gente está parado em certo lugar que a batalha ela veio nos procurar. Às vezes tem pessoas assim, chega para lá, sai, batalha. Não faça isso não. Porque é aí que Deus vai mostrar que você precisa ter autoridade. Aleluia! E eu estava ali, eu pensativo, preocupado com a minha varoa do lado ali, com as crianças pequenas, que estavam ali, com as senhoras. E do nada ali, subiu naquele ônibus um padrasto da minha varoa. E ficou entre o rapaz, super endemoniado, usado por Satanás, e a porta do ônibus. Aí o cara não querendo sair. E o pai da minha varoa o padrasto da minha varoa começou a conversar, poxa, varão, ele é da igreja, é frequentador da igreja, frequenta a igreja. Aí falou assim, poxa, rapaz, tem famílias aqui dentro, você está com a sua família, sua esposa, seu filhinho pequeno, o quê? O demônio que estava na vida daquele homem saiu, só chamou para a mão,
quis brigar, quis bater, e eu preocupado com aquele padrasto da minha varoa ali. Eu falei, poxa, ele está dando mole, está dando brecha a Satanás. Satanás vai fazer uma arruaça e ele não está ligado com Deus. Porque a astúcia de Satanás é essa, tentar acabar com um, porque a palavra de Deus fala que Satanás ele vem para matar, roubar É e verdade, destruir. Jesus. E ele não estava satisfeito, sabe por quê? Ali dentro tem vidas que agradam a Deus. É verdade. E ele quer arrumar uma brecha para tentar destruir um santo do Senhor. E naquele exato momento ali, ele puxou o padrasto da madrasta para fora, da minha varoa, para fora do ônibus, e começou a querer brigar com ele. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu na mesma hora não sei nem que me pulou a roleta, meu irmão. Eu não sei como que eu pulei aquela roleta daquele ônibus. Eu só sei que Deus me pegou assim, ó. Vai. Entrei numa situação que só Deus mesmo na minha vida. Eu livrei, eu vim puxando, entrei naquele meio daquela confusão. Deus me livrou de soco, de chute, de tudo ali. E eu peguei aquele homem super endemoniado, saí arrastando ele com o poder e a autoridade de Deus. Em nome de Jesus, você está amarrado, Satanás. E eu saí puxando aquele homem para o campo com a autoridade de Deus, ele ali querendo fazer força comigo. E eu repreendendo aquele demônio em nome de Jesus. Você não vai fazer desgraça aqui, demônio. Você já foi localizado, você não está escondido. Em nome de Jesus, você está dado a ordem de Deus para você parar aí agora. E comecei a falar de Jesus, no pé da vida daquele homem, sem encostar uma mão naquele homem. Só Deus, Jesus. Sabe o que Deus está fazendo hoje nessa noite? A sua prova, a sua luta está aqui à sua frente. Jesus. Satanás ele vai parar na sua frente. Aleluia. Você vai andar falando de Deus, você vai falar de Jesus, ele vai ter que obedecer hoje. Chega de luta, chega de prova. E Satanás ele parou. Não é por causa de mim não, velho. Não é por causa de mim, do obreiro Giovanni, não. É porque na minha vida existe um Deus. E acima de tudo, quem tem que crescer é Ele. É tudo para a honra e a glória dele na minha vida. E aquele demônio parou. Ele teve que parar. Porque na minha vida existe um Deus dos deuses. Aleluia. Aí, voltando à palavra de Deus, Davi, ele tinha na sua mão uma funda. Hoje, trazendo para o mundo espiritual a autoridade de Deus que está fora. Às vezes está de repente faltando na sua vida. Você precisa de ter autoridade com Deus. Qual o preço que tem que ser pago para buscar? Qual o preço que tem que ser pago? Oração, jejum. Faz. Tem coisas na minha vida que eu tenho pedido a Deus, mas eu tenho falado, você precisa se sacrificar cada vez mais para mim. Não existe batalha sem haver um preparo. Não existe luta a ser vencido se você não se preparar com a autoridade de Deus. Você vai sofrer, vai chorar. Porque às vezes você não está preparado, você precisa de ter a autoridade de Deus na sua vida. E quando existe a autoridade de Deus na sua vida, pode se levantar o cão, pode se levantar o pior demônio que Satanás tiver no exército dele lá. Ele vai ter que parar, por causa que existe em você a autoridade de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Precisa da autoridade de Deus na sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. A funda de Davi era a autoridade de Deus. A pequena funda que aquele jovem tinha para guerrear com aquele gigante era a autoridade de Deus na vida dele. Devemos ter a autoridade de Deus nas nossas vidas, meu irmão. Devemos de ter, movimentar a autoridade que Deus colocou nas nossas mãos. Existem pessoas que têm corrido do ministério que Deus tem colocado na sua mão, da responsabilidade, a autoridade, o plano, as promessas que Deus tem feito para a sua vida. Não tem que correr. E não tem como correr. A palavra de Deus fala que por mais que a gente corremos, nos aprofundamos para o profundo abismo, lá está Deus.
Jonas ali, ele não queria fazer a vontade de Deus. O que ele fez? Pegou um navio, foi para o alto do mar, foi para o longe do mar, escondeu no porão do navio. Adiantou, colocou a risco toda uma tripulação. E ele já sabia o porquê daquilo. Já sabia por que estava acontecendo aquilo ali naquele mar. Aí ele foi lançado ao mar e veio uma baleia, um peixe, engoliu. E lá Deus estava lá no profundo do mar. Não tem como você correr dos planos de Deus para a sua vida. Não tem. Você vai chorar, você vai sofrer, você vai espernear, mas você vai saber que o culpado é você. Está sofrendo porque você quer. Porque não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus ele quer te ver guerreando. Deus quer fazer de você hoje um vencedor. Aleluia. Autoridade de Deus. Autoridade de Deus. Autoridade de Deus. Peça a autoridade de Deus para a sua vida. O gigante ele vai ter que parar hoje. Ele vai ter que parar hoje. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia que tu vai chegar em casa, tu vai sair daqui com algo diferente no teu coração. Aleluia. E existia ali a munição. A munição daquela funda. A palavra de Deus fala que a munição daquela funda era uma pedra. Quem é a nossa rocha? Quem é a nossa rocha, a nossa pedra? Aleluia, Jesus. Quem é a nossa rocha, a nossa pedra? Glória a Deus, Pergunta aleluia. para Deus. O Senhor é minha rocha. Fala para Ele. O Senhor fala. O Senhor é minha pedra. O Senhor é minha rocha. Eu estou firmado em Ti. Satanás não vai conseguir me abalar porque eu estou firmado em Ti. Aleluia. Jesus ele está usando você a partir de hoje para confundir a cabeça daqueles que são grandes na tua frente. Aleluia! Ele vai ser confundido a partir dessa noite para frente. Aleluia! E a pedra Aleluia, Deus. significa Cadê o poder teu nome, de Deus. Deus? Exaltado, Significa o Senhor. poder de Deus. Você vê que a palavra de Deus fala que a pedra cravou. E quando crava, ele sentiu o poder de Deus. Ele sentiu o poder de Deus ali. Aleluia! Eu quero te dizer uma coisa. Quando a pedra cravar, Satanás ele vai abaixo. Aleluia! Glória a Deus! O seu inimigo vai rastejar no chão e ver a tua glória de Deus na sua vida. Aleluia! E a pedra foi cravada na testa de Golias. Se formos parar para meditar, fazer um resumo agora, para terminar essa palavra, existia na vida do exército de Israel ali, um gigante que atormentava o povo, que fazia os soldados, o povo que estava na batalha, correr por medo daquele homem. Agora você entende comigo essa palavra, para ser bem breve no resumo. Você entende comigo? Foi necessário Deus pegar um pequeno. Lá no meio dos filhos robustos de Jessé. Lá no meio dos filhos de Jessé, ó, grande, forte, de peleja, de batalha. Ou seja, não importa qual tem sido o soldado que está à tua volta. Qual tem sido aquele que tem falado assim, eu sou grande, vai ser eu que vou ser usado. Eita, Deus. Não importa isso, minha irmã, não importa isso, meu irmão. Não importa não, sabe por quê? Deus ele está usando você que é humilde com Deus. Aquele gigante, ele perseguia o povo de Israel ali. Depois que veio Deus usar Davi, um pequeno jovem noivo, ruivo, de boa aparência, aquele gigante foi exterminado na mão do fraco. A glória a Deus, aleluia, Na mão Deus. do fraco carnal. Na mão do fraco carnal ele foi exterminado.
mas usado por Deus para acabar com aquele... Ô, glória. Aqueles que diziam, você não vai conseguir. Aleluia, Deus está fazendo isso hoje, nesta noite. Você vai ser usado para tapar a boca daqueles grandes. Daqueles que têm olhado para você, você não é nada. Você vai vencer o seu gigante vai ser exterminado hoje. O gigante vai ser exterminado hoje, nesta noite. Ele não vai viver mais. Ele não vai perder mais a sua vida, a sua caminhada com Deus. Se é o vizinho que está olhando para a tua casa e está falando assim, está prosperando. A partir de hoje ele não vai prosperar mais. É esse que é o seu gigante, Deus vai bater. Ele vai ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Aleluia. Se é no seu trabalho, o seu colega de trabalho, porque às vezes existem situações assim, pastor. Estão no nosso trabalho, às vezes trabalhando, ralando sol a sol, dia após dia, sofrendo ali, às vezes Satanás sempre usa. Sempre usa, não sempre está usando. Sempre está usando um para tentar nos afrontar. Ele vai ver a glória de Deus na sua vida. Glória, aleluia, Deus. Aleluia. Se é no seu dia a dia, quem está te perseguindo, quem está pelejando contra ti, vai ver a glória de Deus na sua vida. E vai cair estendido no chão como Golias caiu. Em nome de Jesus. E muitos que falaram assim, eu não te dava nada. Eu não te dava nada. Depois que Davi matou, através da unção de Deus, a autoridade de Deus que existia na vida dele, o rei Saul começou a perseguir a Davi. Eu quero te dizer uma coisa. A vida do crente é como se fosse vivida em etapas. Você passa uma prova hoje, uma luta hoje, você vai passar a prova amanhã, vai passar depois e depois. Isso é normal, não tem como a gente fugir. Mas na nossa caminhada existem gigantes que são fáceis de vencer. Mas depende de você. Depende de você. Pega hoje essas duas armas espirituais que Deus está derramando. Levante sua mão assim. Levante sua mão. Deus está colocando as armas espirituais hoje na sua mão. Oh, Senhor. Levanta, fala para Deus, Deus, coloca elas aqui na mão, porque eu quero usar aleluia. Eu não preciso, Deus, de lança. Eu não preciso de armadura. Mas eu preciso da autoridade. Eu preciso do teu poder. Eu preciso da tua unção. Aleluia. Satanás, ele precisa ser exterminado. Eita, Deus de poder. Deus está colocando ele nas Oh, suas Deus, mãos. linda. Joga por terra, Deus. Saia daqui hoje com a tua vitória. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. E quando pintar o plano de Deus tocar no coração da irmã, pode falar através da minha tia que eu venho de novo. Eu estou aqui para isso. Amém. Para dar um glória à igreja. Glória a Quem Deus. tem ouvido para ouvir, ouça. Deus, Espírito Santo. O Senhor falou comigo, o Senhor falou contigo, falou com cada um de nós. Só não leva vitória quem não estava percebido. É verdade, Jesus. Aí, eu quero aqui. O Antônio disse que te chama para louvar, mas eu já tinha anunciado os visitantes. Você é de casa, você vai entender. Vai, vem cá, meu marido. Vamos te louvar com mais um hino. Só agora eu vou estar encerrando. Amém? Não, Jesus, nada.